Pronto. Então, nós iniciamos a gravação. Aí, eu vou pedir para vocês, por favor, para autorizar no chat a gravação, tá bem? Ok. Então, vamos começar aqui, né? Mais um bate-papo da nossa jornada aqui, na nossa essência, consciência de si, tá? Então, continuar estudando aqui a vida como uma universidade. E hoje nós vamos falar do Palácio Carreira ou Vocação e Conhecimento. Tá bem? Aí a vida, né, como um imperativo, ela vai nos convidar para uma caminhada e nos convida, né, nos desafios aí, ela convida para que a gente construa 8 palácios. Na realidade, essa construção é administrar ao longo da vida, né? Esses palácios. E hoje nós vamos falar do 7º palácio, que é o Carreira, Vocação e Conhecimento. Então, tendo saído, né, de nós mesmos para investigar e afetar o mundo por meio da nossa criatividade, viagens, né? Voltamos para nós mesmos com o conhecimento do que amamos fazer, tá? E conhecimento é entender as diferenças e separações entre as coisas, né? Sabedoria é entender as semelhanças e conexões entre as coisas. Então, esse é o convite do Palácio de hoje, para a gente poder aproveitar tudo aquilo que nós vivenciamos e conhecemos nos outros palácios, né? Para chegar aqui vamos dizer assim, abraçar, né? Aquilo que nós amamos e tornar isso uma ação na nossa vida, né? Seja aí na profissão, ou seja numa vocação de um trabalho caritativo, seja dentro, né, do nosso seio familiar, da nossa comunidade, ou da vida comunitária do próprio planeta, né? Então, o convite é esse. E aí convida, né, que através do conhecimento a gente possa entender as diferenças e separações das coisas e, ao mesmo tempo, através da sabedoria, entender as semelhanças e conexões entre elas. Tá? Se a gente perceber essa caminhada dos palácios, ela, vamos dizer assim, nos leva a uma maturidade, né? É onde a gente vai começando a filtrar uma coisa ou outra, né? Quando a gente caminha tranquilo pela vida, tranquilo entre aspas, né? O tranquilo aproveitando as experiências e transformando essas experiências em sabedoria e em conhecimento, aí a gente consegue ir trilhando, caminhando nesses palácios e fazer uma construção para chegar na velhice, aí sim ter uma tranquilidade da caminhada que fez, né? Então, a vocação não é ganhar dinheiro com o emprego, né? É sobre como gostamos de gastar nosso tempo, tá? Muitos de nós podem ter um trabalho onde ganhem dinheiro para sobreviver no mundo, mas também precisamos de atividades que sejam fragmentadas e que nos estimulem com inspiração, tá bem? As vocações são a atividade que nos permite descobrir nossas almas. Se amamos algo, trazemos espírito para isso. Aí o que é isso? Trazer espírito para isso. Eu já trago no espírito eu brinco muito que é uma sementinha, né? Eu pelo menos vejo isso, é uma sementinha. E a gente se pega fazendo
determinadas coisas com tanto prazer, que é onde a gente vê assim, nossa, como eu amo fazer isso. De repente, assim, chegar na beira de um canteiro e transformar um canteiro, né? Plantando novas, seja novas plantas, novas flores, transformando esse jardim. E no fim do dia a gente pode estar bastante cansado fisicamente, né? Que afinal de contas esse tipo de tarefa realmente nos deixa bastante cansados fisicamente. Mas em compensação a alma está tão leve que a gente chega no fim do dia e dorme parecendo que é anjo, né? Que está dormindo, de tão leve que a gente fica. Então, esse é o convite dessa reflexão hoje, né? Para a gente parar e olhar isso, porque muitas vezes a gente vai e se a gente for olhar hoje, a sociedade hoje, né? Eu me lembro assim dos meus filhos no pré-escolar, imagina. Hoje já são que homens de 28, 24 anos, né? Mas eles na idade pré-escolar, com 2 anos de idade, 3 anos de idade, fazendo prova. Aí eu perguntava para a diretora, nossa, mas para que isso? Né? Para que uma criança nessa idade fazer prova? Ah, para quando chegar no vestibular não ter medo de fazer prova. Tá, eles até não tinham muito medo, não, entendeu? De prova, mas eu achava bastante absurdo isso lá nos 2 anos de idade, 3 anos de idade, né? Mas fizeram a caminhada deles e cada um, vamos dizer assim, está escolhendo a sua profissão, mas por enquanto ainda um pouco amarrado, né? Sem saber, vamos dizer assim, a que propósito a alma está aqui. Acho que daqui a pouco chegam lá, né? Bom, então esse palácio aqui é sobre conhecer e usar nossos talentos e habilidades inatas e constitucionais. É sobre destino, não algo adquirido do mundo. E eu trouxe essa mandala exatamente para a gente pensar um pouquinho sobre a questão da habilidade inata. Quando eu bati o olho nessa mandala, eu fiquei aqui imaginando a capacidade, né, para criar que a pessoa trabalhou com essa mandala. Ao mesmo tempo, a visão harmônica que ela tem, porque a gente olha, existe um grande equilíbrio nas cores, né? O próprio desenho, ele tem formas bastante harmônicas e faz uma composição de usando várias peças e uma encaixando na outra com grande harmonia, né? Quantas pessoas, eu pelo menos já tive, né, meus momentos de desenho na faculdade, que desenham com um prazer tão grande, mas tão grande que conseguem expressar belezas que a gente aprecia e muitas vezes, né, a gente olha assim, nossa, eu não tenho uma capacidade para fazer esse tipo de desenho. Mas se a gente exercitar, essa capacidade ela pode surgir, né? Então isso aí faz parte da minha busca, mas também tem muito a ver com o meu desejo de alma. Eu fiz uma faculdade onde a gente tinha que desenhar muito, mas o que eu mais gostava era de compor, era de organizar imagens e textos, mais do que desenhar. Então era um prazer diferente, era diferenciado. Várias áreas dentro da faculdade, onde cada um mostrava ali esse seu prazer, né? Tanto que teve um momento que nós tivemos que desenvolver, primeiro desenhar e depois desenvolver um boneco. Aí a professora virou e falou assim: o que vocês querem fazer com essas peças? Eu preciso que vocês façam, me apresentem um trabalho com essas peças. Aí nós resolvemos fazer um teatro, onde buscamos o texto de uma colega de faculdade, um texto infantil, era uma peça infantil, aí transformamos todos esses bonecos
em peças móveis, ora de espuma, ora de silicone, aquilo que o período nos permitia, né? Início dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, então era aquilo que a gente tinha de material à mão, pano, para confeccionar os bonecos. E foi surpreendente o resultado. Eu não tinha noção do prazer que eu tinha de interpretar através de um bonequinho, falando através de um boneco. E foi extremamente prazeroso que as crianças que foram assistir, os adultos, que eu falo, não tem nada melhor do que você fazer uma coisa para a criança, assim, mal abriu a cortina, só a imagem dos bonecos, eles já começaram a rir. E o tempo inteiro na apresentação da história, eles ficavam rindo. Então mostrou assim como que essa simplicidade e essa construção foi extremamente prazerosa. E isso acabou trazendo, pelo menos para a minha vida, né, um grande prazer em fazer uso dos recursos que o teatro nos oferece. Se a gente for pensar, a vida é um grande teatro, né? A forma como a gente caminha, muitas vezes a gente precisa fazer umas interpretações, né? E é prazeroso muitas vezes. E às vezes a gente faz a interpretação para aliviar um peso ou aliviar um momento da caminhada muito pesado, né? A gente dá essa e isso daí para mim é uma forma de colocar um conhecimento a favor da minha caminhada. Tá? Então, às vezes, assim, eu preciso resolver uma questão. Eu brinco muito em curso. Eu preciso resolver uma questão que está me incomodando. E às vezes pede um, um toque, assim, vamos dizer, de uma boa apresentação. Sabe? Muitas vezes a gente vai vivenciar situações. Vou citar assim, coisas que eu já vi acontecer. Dentro de uma escola, às vezes a criança está com um problema, e aí a escola enxerga a criança como o problema, né? Não consegue enxergar o que está acontecendo. Aí você entra para conversar com os profissionais da escola. É tão interessante, se você tiver vestido, na simplicidade do seu dia a dia, você é recebida de uma forma. Mas se você chegar lá um pouquinho mais arrumada, eu brinco muito que assim, é um batom vermelho e um sapato vermelho. É o suficiente. Você já é recebida de uma outra forma. De uma outra forma. Eu tive uma aluna num curso que eu comentei a respeito disso e ela vivia uma situação onde ela sentiu uma menos-valia muito grande. E aí ela pegou e contou isso dentro do curso, né? E ela falou: o que mais me irrita é quando eu tenho que ir nesse determinado ambiente e as pessoas ficam me olhando de lado. Aí eu brinquei com ela, eu falei: olha, eu adoro isso, eu adoro essa parte do teatro. Me enfeitar, me vestir como se eu tivesse, vamos dizer assim, indo para um encontro extremamente importante. Maquiada, batom vermelho, sapato de salto. Aí eu brinquei, sapato de salto vermelho, mas se tiver vermelho, pode usar um preto mesmo. Arrumada, alinhada. Aí, quando foi, né, numa outra etapa do curso, ela chegou e falou assim: eu fiz aquilo que você falou, aquele teatro. Foi maravilhoso. Eu me senti a pessoa mais importante, ninguém me olhou de lado, sabe? Então, isso aqui, para mim, estar colocando um conhecimento aqui para o meu dia a dia e mudar uma postura. Antes ela se sentia extremamente desconfortável no ambiente, daí para frente ela começou a se sentir confortável. Ela falou assim: é como se as pessoas olhassem para mim e parecesse que todo o problema que ela tinha de adoecimento tinha sido resolvido. Ela gostava da imagem dela no espelho, né? Então, é esse prazer. O teatro na vida, né? Para mim, ele pode ser um grande prazer também. Então, vamos cá. Então, hoje eu trouxe para a gente um mantra, né? Que eu gosto sempre de estar repetindo essa mensagem aqui de cima, ela vai estar sempre aqui com a gente, né? Mantras são expressões que conectam a nossa força e o poder curativo das palavras que vibram em perfeita sintonia com a pura essência divina.
Reconhecer nossas limitações e dificuldades abre portas para buscar a expressão que irá curá-las. Tenho tido muitos retornos de algumas pessoas que estão assistindo, né, os nossos encontros, e que estão falando, que estão exercitando os mantras e se sentindo muito bem com esse exercício, né? O exercício de hoje eu trouxe do livro do Sistema Florais de Saint-Germain, né? Da Neide Margonari. Então é uma, vamos dizer assim, uma conversa da Neide Margonari com a essência Gloxínia, tá? E a essência Gloxínia que ensina para gente esse mantra aí. Eu transponho obstáculos sem medo de errar. Passo pela experiência e sou melhor. Vamos fazer esse exercício de olho fechado? Como a gente costuma fazer? Então, faz 3 respirações profundas. Eu transponho obstáculos sem medo de errar. Passo pela experiência e sou melhor. Eu transponho obstáculos sem medo de errar. Passo pela experiência e sou melhor. Eu transponho obstáculos sem medo de errar. Passo pela experiência e sou melhor. Um bom mantra, né? Para a gente refletir exatamente sobre esse palácio que nos convidou hoje, né? Bom, então agora eu vou convidar aqui Valéria, que hoje vai participar com a gente, tá? Falando para a gente sobre as essências florais, tá? Para quem não conhece Valéria ainda, Valéria é enfermeira, é terapeuta, né? Acaba de se Isso. apresentar, Valéria. Obrigada, viu? Obrigada, Rô, a Márcia, a Elô, né, que as pessoas com quem eu mais converso aqui do grupo e que me dão uma grande força. Eu sou enfermeira de formação, minha experiência é tanto na área hospitalar quanto na saúde pública, já me aposentei, né, depois de 34 anos de enfermagem, estou aposentada, e estudo principalmente os florais desde 98, né, e agora, assim, recentemente me aventurei pela aromaterapia, faz uns 6 anos que eu tenho estudado aromaterapia, e tenho feito a junção do reiki, floral, aromaterapia, porque é movimento vital expressivo, toque terapêutico, tudo que potencializa, né, a nossa parte aí do cuidado, a parte de conseguir ser um facilitador do processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento das pessoas, né, porque a gente não é curador de ninguém, a gente é só facilitador de processos, né, então estou hiper feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido aí na vida. Aí hoje, eu fiz um apanhado nessa semana, até falei para a Rosana, nossa, Rosana, tem tanta essência floral que trabalha essa questão do propósito de vida, que é até difícil da gente selecionar, né, dava dar um curso só de essências florais para trabalhar essa questão da vocação, do conhecimento. Então, eu falei para a Rô, vou colocar um slide aqui logo de cara, que é o que vai abranger o que cada uma das essências que eu vou trazer vai trabalhar, né, na nossa alma, e aí, como ela disponibiliza esse material, as pessoas podem ir lendo devagarzinho as transparências, porque eu deixei um texto resumidinho, mas também é bem completo, para quem não conhece a terapia floral, olhando para as essências, consegue ter uma ideia, né, do que ela trabalha. Então, no geral, o que a essência floral vai fazer conosco, né, principalmente no que diz respeito à vocação, conhecimento e à carreira. O Dr. Bach dizia que essas essências vão alinhar a nossa alma com o nosso propósito de vida. E cada vez que essa relação, né, essa integração não está próxima, a gente começa a ter dificuldades na relação, dificuldades em se realizar na vida, em achar o seu caminho,
né? Então, as essências florais, principalmente do dia de hoje, são as que vão nos trazer para a nossa alma, para o nosso centro, e nos ajudar a ter força e coragem de enfrentar o desafio que a gente se dispôs a enfrentar aqui nesse plano, né? A lição que a gente se dispôs a aprender aqui. Então, no geral, algumas delas mais profundamente, outras com pequenas nuances aí, né, de diferença, elas vão trabalhar o nosso propósito de vida, o alinhamento com a nossa alma, o nosso destino espiritual, o resgate da nossa força criativa, a integração dessa força criativa na nossa alma, no nosso dia a dia. Que mais que é importante aqui? Principalmente algumas trazem o enraizamento, né, a vitalidade, para a gente estar aqui nesse momento disposto a enfrentar e concretizar o que a gente se propôs. Que mais? Traz para a nossa consciência as qualidades de alma que a gente esqueceu, por algum momento aí a gente se perdeu do caminho, esqueceu das nossas qualidades. Essas essências vão ajudar a gente a fazer esse resgate, trazendo para a gente os nossos dons, né, a gente rever quais são os nossos dons, as nossas aptidões. Acho que é isso, pode seguir, Rosana, por favor. Então, eu trouxe aqui algumas do sistema Filhas de Gaia, Minas, Califórnia, uma do Alasca e uma do sistema floral de Bach. Então, eu vou dar só o resuminho, porque aí vocês vão ver que o texto, como é que se diz, está uma sopa de letrinhas aí no slide, mas é que para quem não assistir, a hora que for acessar o slide, consegue entender o que essas essências vão trabalhar. Então, da Filhas de Gaia, eu peguei o gerânio vermelho, né? Então, o vermelho tem aquela questão de trazer vitalidade, né? A parte yang é o que nos move, nos põe para frente e traz ancoramento, trabalha o nosso chakra básico, principalmente. Então, a essência do gerânio vermelho, ela vai nos trazer um tônico para o nosso dia a dia, para a gente aceitar esse desafio, entender esse desafio, mas com força e coragem. Então, o gerânio vai trabalhar isso. E ele ajuda essa coragem vitalizando a nossa alma. Então, ele vai trabalhar muito no aspecto do fortalecimento e da vitalidade do nosso espírito, da nossa alma. Pode passar para o próximo, Rô. Meninas, vocês podem parando, perguntando, tá bom? Se não ficar claro, a gente repete. Aí trouxe uma flor azul, que é também do sistema Filhas de Gaia, que é a hortênsia. Essa hortênsia eu acho uma das flores mais lindas, está presente desde a minha infância, né? Minha mãe tinha plantado no quintal de casa, e eu não sou mineira, mas vivi 20 anos em Poços de Caldas, e lá tem, né, para quem conhece Poços de Caldas, o Recanto Japonês, que é um espaço que tem um campo quase de hortensia, né, na minha época de criança. Um campo, assim, de hortênsias. E essa hortênsia, a Maria Grilo diz que ela vai trabalhar com a gente a abertura, a harmonização e a conexão do sexto e do sétimo chakra. Então, a gente sabe que o sexto chakra, junto com o sétimo, eles vão fazer uma junção num ângulo lá dentro do cérebro, bem na pineal, que é uma das principais glândulas endócrinas que onde está praticamente, entre aspas, a nossa alma, né, o que faz a gente se lançar no mundo e aceitar e acertar os nossos propósitos. E uma característica do floral da hortênsia é que ela tem o que a gente chama de um por todos e todos por um. Ela é muito boa quando a gente está em grupo, porque apesar do grupo ter um objetivo, a gente precisa manter a nossa individuação. Então, qual é a minha meta, o meu propósito, e o que eu preciso fazer neste grupo para não sobressaltar, mas em harmonia com o conjunto de almas que estão aqui comigo, qual é a minha individualidade, a minha missão? Então, a Hortênsia traz essa qualidade para a gente. Eu sou única, mas nesse grupo eu também estou no conjunto. Então, é um por todos e todos por um. Ela vai nos ajudar juntando aqui o sexto e o sétimo chakras, alinhando. Vamos para a próxima, Rô. Outra que eu trouxe, eu falei já alguns encontros atrás da íris. Essa íris que eu trago hoje é a íris brasileira,
né, do sistema de Gaia, que é a Neomárica. Eu falei um tempo atrás da Iris, ou Iris, que é a Iris californiana, é a Iris douglasiana, que é um floral de criatividade no sistema da Califórnia, né, e a criatividade é o que eu estou fazendo aqui e de que forma eu sou feliz criando neste plano. Então, essa íris aqui, ela também nos conecta com o nosso propósito de vida. Ela vai nos facilitar que as percepções que a gente tenha sejam conscientes, né? Ela vai trazer que o floral trabalha aflorando as nossas consciências, né? Ele vai lá no nosso inconsciente aflorar as nossas qualidades, tanto as sombras quanto a luz. Então, a íris do Filhos de Gaia, ela vai trazer para a nossa consciência as nossas qualidades, as nossas aptidões, os nossos dons, para que eu consiga seguir o meu propósito aqui, concretizar as minhas ações. E segundo Maria Grillo, ela fala que é uma obra de arte usar essa essência floral, né? E pelo que eu entendo, ela não tem nenhuma crise de conscientização. É uma das essências que a gente pode tomar também com muita tranquilidade, que não vai promover nenhuma crise de conscientização, né? Uma piora do quadro da emoção que a gente está vivendo naquele momento. Podemos ir para outra. Agora vamos falar um pouquinho das californianas. O Blackberry, essa essência é maravilhosa. Eu usei muito, muito, muito e gosto muito de tomá-la. Ela é como é que chama? Amora, só que é a amora negra, lá dos Estados Unidos, né? E essa florzinha, né, esse floral, ela ajuda a gente a fazer o que a gente tem que fazer. Ela traz a força, e ela como se fosse uma ação tipo da pimenta. Ela ativa a minha força de vontade e faz eu colocar esse bloco na rua. Então, Blackberry, quando você tem lá, estou pensando em algumas ideias, o que eu poderia fazer, ela entra te dando o pique para você pôr essa ação em prática. Então, Blackberry, quando você precisar, tem plano e quer concretizar, o Blackberry é o que vai te colocar em campo. E a qualidade que ela faz é que ela, como se ela abraçasse a gente, para que nós possamos abraçar a vida de uma forma amorosa, né, e colocar a nossa ação no mundo de forma amorosa. Então, Blackberry é muito legal para isso. E ela é da família das rosáceas, isso é super importante, porque se vocês observarem, né, aqui na flor ela tem 5 pétalas, assim como várias rosáceas do sistema Bach, né, o Crab Apple, que é a floral da maçã, o Malus de Minas, que também é o floral da maçã, né, o Cherry Plum, que é o floral da cerejeira, o Cherry, que é o floral da Califórnia, também da cereja. Essas rosáceas, elas tem a família das rosáceas, é uma família que ajuda o nosso enraizamento nesse terreno, nesse plano terreno. Alguém já tentou arrancar um pé de rosa, uma roseira? A raiz da roseira é super pivotante, você não consegue arrancar. Ou você vai cavar, eu sei que minha avó plantava muito, tinha muita roseira na minha casa. Ou você cava e tira aquele tronquinho, que a raiz dela é quase um tronco, né? Então, a família das rosáceas tem essa capacidade dessa raiz nos fincar aqui, de fincar o nosso pé neste plano, né? Me dá forças e sustentabilidade. Ela não é floral de eixo, ela é de enraizamento. Diferente do clematis, né, do Bach, que é quando a gente está muito no mundo da lua, a rosácea é uma família que tem a ver com a deusa Vênus. Vênus é amor, é prazer, mas é o amor material, é um amor encarnado. Então, sempre que vocês virem essa assinatura das rosáceas, vocês vão saber que ela está enraizando a gente para a gente cumprir o que a gente tem para fazer neste plano. E é um trabalho que a gente faz com prazer, né? É como a White Rose do sistema Bach, é uma rosa que dá prazer de viver. Podemos ir para a próxima. Também da Califórnia, a gente tem o Cosmos bipinatus. A gente tem o bipinatus também aqui no sistema Minas, mas é uma flor cor de laranja que trabalha medo.
né? Esse cosmos aqui, ele vai trabalhar a nossa integração, pensamento e fala. Então, ele alinha o nosso quinto chakra com o nosso sexto e o sétimo. É como eu coloco a minha voz no mundo. Ela integra as minhas ideias. Quando você tem muitos pensamentos, estão meio desorganizados, desordenados, o cosmos ajuda a alinhar esses pensamentos para você verbalizar a sua ideia. Então, se você tem que apresentar um projeto, defender uma ideia, dar uma aula, então, Cosmos do Sistema da Califórnia é maravilhoso para isso. E a cor dela é diferente da nossa, né? A nossa, ela é bem laranja. Aqui em Campinas tem muito dessa florzinha laranja. Lá na Califórnia ela é meio malva, meio arroxeada, porque ela está trabalhando os chakras mais superiores. Pode ir, Rô, para a próxima. A Explorer Gentian. Também é da Califórnia. A Explorer Gentian é da família da Gentianácea, é a família do Gentian, do sistema Ba. O Gentian no Ba é quando a gente está desanimado, aquela pessoa pessimista, que até tem um projeto na vida, mas ela desanima no meio do caminho porque teve um obstáculo. Então, é para aquele muito pessimista. O Explorer Gentian, ele é uma oitava acima do Gentian do Ba. Ele nasceu lá em Serra Nevada, numa colina super alta. Ele faz parte de um sistema dentro da Califórnia, que é da Cordilheira da Luz. São essências muito iluminadas, que traz muita luz para a gente aqui nesse plano. Então, eles estão uma oitava acima que várias flores de vários sistemas. E o Explorer Gentian, ele vai dar para a gente o nosso... vai sincronizar na gente a nossa missão com o nosso eu espiritual. Então, é a missão de vida mesmo. Então, vocês viram que todas elas trabalham a questão do propósito, a minha alma e a força de estar aqui, né, caminhando nesse plano aqui. O Explorer Gentians, a gente usa muito quando a pessoa está bem desorientada, ou quando passou por um trauma, ou idoso, ou quem aposentou, sabe quando você fala, nossa, o que eu faço agora, né, levei um tranco tão grande, me perdi, o que eu vou fazer da minha vida? Eu aposentei e falei, agora, aposentei, o que eu faço? Então, o Explorer Gentian, ele resgata, né, na gente essa capacidade de ver algumas propostas e concretizar algumas ações ainda pela vida. Podemos ir para a próxima. Agora dos florais de Minas, né, falar um pouquinho do que está aí na casa, né, no nosso terreno. Então, a Alteia malva rosa, ela é um floral para trabalhar muito a questão do grupo. Assim como a gente viu a hortênsia, a malva, ela vai trabalhar o nosso alinhamento no contexto do coletivo. Então, qual é a minha missão junto com esse grupo que eu estou? Não é para estar para mais, nem para menos, mas alinhado com o propósito de grupo. Então, a malva também é um floral que vai trabalhar a questão da convivência do coletivo, né? A minha missão, meu propósito, por exemplo, nesse coletivo, né? O que nos ajudaria a achar o nosso propósito, o que é comum da gente aqui. Então, a malva ajuda nisso. Pode passar, Rô. Esse aqui, a lactuca, é o floral da flor do alface. Então, se alguém tiver a paciência de deixar o alface crescer, eu consegui deixar a chicória, né, o floral do chicory, ou o chicórium do Breno, o pezinho da chicória que deu flor, né? Então, aqui a lactuca é o floral do alface. Se vocês tiverem seu pezinho de alface, deixar crescer, a hora que ele desabrochar, vocês vão ver essa florzinha amarelinha, que é da mesma família do cosmos, que é da mesma família da chicória ou do chicory, que é a família das astareáceas, né, Márcia? Acho que é astareácea mesmo que fala, que antigamente era astareácea eram as compostas, né? E a família das compostas, é isso, né, Márcia? O microfone travou aqui, é asterácea. Asterácea, isso. E a família das compostas é a família que a gente olha muito, não só para as pétalazinhas, mas para o miolo,
né, dessas flores. Uma grande representante dessa família é o girassol, né, que tem aquela mandala maravilhosa no centro. Eu costumo sempre, quando eu falo dos florais, comparar o girassol e o chicory, que o girassol, o Helianthus no sistema Minas, ou o Sunflower na Califórnia, é aquela flor enorme, com aquela mandala enorme, e o chicory é aquela florzinha bem lilazinha que não tem miolo, né? Então, o Sunflower é aquele que promove o nosso terceiro chakra, né, como eu me coloco no mundo, como eu manifesto minha vontade no mundo, e o chicory é aquela pessoa que depende do outro para ser feliz, né, que acaba sendo ciumento, possessivo, porque ele não tem identidade, ele não tem miolo, então ele busca isso fora. Então, essa é a família das compostas, né, tem muito a ver o eu, né, os meus centros de energia com o coletivo. E a alface, ela vai nos ajudar a florescer a nossa adaptação, a nossa adaptabilidade e a compreensão da nossa missão, mas no estágio superior, né, a nossa relação mais com o divino. Então, o floral do alface nos ajuda nisso. Podemos ir. Lágrima, também do sistema de Minas. Lágrima é uma flor que eu sempre oriento que as pessoas não tomem sozinhas, assim, né? Ah, vou tomar lágrima. Ela é um floral que vai mexer muito com as nossas emoções, mexe muito com as nossas estruturas, e ela tem a capacidade de manter a gente conectado com tudo que é bom, que é belo, mas ela é um floral de limpeza. Ela é uma oitava acima, dentro do nosso floral mineiro, ela é uma oitava acima do Crab Apple, que é o floral de Bach. Então, ela limpa as nossas imperfeições, limpa a gente que é muito conectada no detalhe. A lágrima vai limpar o que a gente acha que está impuro. Então, ela pode promover limpeza física, mental, espiritual. Então, por isso que eu digo que sempre que resolver tomar um floral, dê uma olhadinha, consulte alguém que entenda para falar, isso é tranquilo, pode tomar. Sunflower pode tomar tranquilamente. O Crab Apple nem tanto, e a lágrima eu daria alguns suportes, né? Então, ela vai ajudar na nossa elevação espiritual. Então, ela vai limpar o que não serve mais em mim, para eu acessar um nível acima, né? Então, ela vai trabalhar com a nossa missão num plano mais elevado. Pode passar, Rosana. Outra de Minas é a lantana, que também tem a questão de harmonização do coletivo. Aqui, nessa região aqui de São Paulo, a gente conhece ou como lantana, ou como camará, né? O nome da lantana é lantana camará. E o Breno diz que ela eleva o padrão vibratório, não só da pessoa, como do grupo também. E elevando o seu padrão de vibração, você se coloca mais no sentido do seu propósito de vida. Você larga as coisas mais mundanas e começa a olhar para a sua missão divina, né, o seu propósito aqui, que é algo muito maior. Então, ele harmoniza grupos. Eu usava muito no centro de saúde, nas reuniões, eu sempre borrifava, eu sempre usei floral spray, sempre. Então, no centro de saúde, desde 1994, eu fazia o spray da lantana, com alguns outros florais de limpeza e proteção, para acalmar o ambiente, para a gente trabalhar mais tranquilamente. A lantana é ótima para harmonizar grupos. Podemos ir para o próximo. Também do floral de Minas, trouxe bastante os mineiros hoje, né, Gaia também, é a manjerona, o origanum. Então, o origanum é um floral maravilhoso para quem está com falta de vocação. Eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou. Ele é muito similar com o Ijolt, que a gente vai ver agora. É para quem está perdido no mundo. Sabe aquele oncotô, poncovô? O origanum vai te trazer o eixo. A minha missão é essa, então eu preciso caminhar nessa linha. É um floral muito, eu gosto muito da manjerona, gosto muito do origano para propósito de vida. No sistema mineiro, eu acho que o origano é o floral do propósito de vida. Pode passar. Eu gosto muito de dar o origano junto com o Ijolt para adolescente, quando vai prestar vestibular, ou quando a gente precisa tomar uma decisão na vida, se eu vou para a esquerda ou para a direita, né, para onde eu vou, o origano e o Ijolt ajudam muito. Aí também de Minas eu trouxe a pervinca.
Aqui é conhecida como a vinca, né? Também, quando a gente está meio a alma perdida, a vinca é isso mesmo. Sabe quando você faz aquela dobrinha na calça e passa, fica o vinco? A vinca faz isso na nossa vida, ela vai marcar o que é importante, e ela vai nos enraizar para a gente seguir o nosso propósito. Bem resumidinho. Ok, muito bom. Pode, acho que tem, o diamante, o diamond, é do Alasca, e ele vai harmonizar a nossa vontade com a vontade divina, né? Qual é a minha meta e meu propósito? E ele é um brilhante, né? É quando você coloca a sua alma, traz para a sua alma o brilho do diamante. Acho que fala tudo, né? Trabalha aqui o nosso sexto chakra, o ajna. E acho que o próximo é o Waidyoti. Isso, é o Waidyoti, que é o último floral que eu trouxe para fechar com o sistema Ba, né? O pai dos florais. E o Waidyoti é um floral de propósito. Ele é uma gramínea, e eu gosto de falar da assinatura do sistema Ba, eu gosto sempre de falar da assinatura da planta, porque a gramínea, ela tem a capacidade de reter sílica, ela é muito peludinha, e nesses pelinhos ela tem o silício, e a sílica hoje é um dos principais elementos da informação e da comunicação. Então, segundo o Dr. Ba, o Waidyoti, que ele é uma gramínea que chega a 2 metros de altura. Então, na assinatura, ele fica assim, meio perdido. A raiz do Waidyoti não é profunda, é superficial, então ele não tem a característica das gramíneas de ser aterrado, e ele tem 1,5 metro, 2 metros de altura, então ele também não tem essa assinatura da família das gramíneas, né? É aquele floral que com o vento, por ele ser muito alto, ele balança, fica meio assim, desorientado. E o que a sílica que tem no Waidyoti vai fazer? A sílica vai nos conectar com o nosso propósito. A sílica, como é que se diz, esse elemento hoje tão importante na comunicação, na informação, presente nos quartos, né, das ondas de rádio, né, a hora que você sintoniza a informação, assim, sintoniza no rádio, uma linha, né, uma determinada estação, ele vai buscar exatamente aquela frequência. Então, o Waidyoti, ele é esse floral que vai naquela frequência do que está planejado, do que eu me programei para fazer, ou do que está planejado para a minha vida. Então, ele é um floral de propósito, ele ajuda a abrir os seus caminhos e, principalmente, te conecta com a sua missão. É isso. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Valéria. Aberto para perguntas, pode colocar no chat se vocês quiserem. Obrigada. Tá bem. Então, quem quiser fazer alguma pergunta para a Valéria, eu adorei, porque, assim, ela trouxe muita coisa, né? Vamos dizer assim, muita informação para a gente poder aproveitar e usar no nosso dia a dia, né? Para nos ajudar aí nas dificuldades que a gente tem com a carreira. Espera aí só um pouquinho que deu uma travada aqui. Pronto. Agora destravou. Chegou aí a imagem? Então tá. Bom, então agora eu vou trazer para a gente aqui os cristais, né? Que a Elô escolheu para a gente essa semana, tá? Para nos ajudar aqui, né? Com a carreira. Tá aparecendo, para mim tá tudo preto. Uai! Agora sumiu. Então, peraí. Eu vou buscar de novo, só um minutinho. Entrou? Ah, então tá, ok. Coisas de MIT mesmo, né? Que a gente tem dificuldade. Bom, então tá aqui os cristais que a Elô trouxe para a gente, para nos ajudar nessa caminhada, né? Nesse palácio, para nos auxiliar aí nessa caminhada de carreira, vocação e conhecimento, tá? Então vamos caminhando aqui. Primeiro ela trouxe para a gente um crisoberilo, que é o olho de gato, tá? Uma pedra que desperta dons e talentos, né? O olho de gato, ele traz o estímulo à disciplina, promovido
pelo crisoberílio, aqui, ó, o estímulo, a mensagem, né, que Elô trouxe, desculpa, o estímulo à disciplina promovido pelo crisoberilo aumenta a capacidade de foco e de concentração em todas as nossas atividades, além de melhorar o otimismo e a confiança, tá? Ele tem uma energia poderosa para manter, inclusive, o azar afastado. Por isso, ele é muito visto em forma de talismã de prosperidade ou proteção, tá? Nós podemos encontrar com facilidade. O olho de gato é uma das pedras consideradas a guardiã da energia, que é capaz de nos desbloquear e nos orientar para encontrarmos o nosso verdadeiro potencial. A energia contida nesse cristal atua em diferentes campos de nosso ser, mas talvez o despertar do potencial oculto seja o mais enigmático. Se usada de forma correta, a energia do crisoberilo é capaz de irradiar esse potencial que está adormecido e estimulá-lo de forma que finalmente venha a acordar e se mostrar. Imagina aí, a gente está tomando os florais que a Valéria indicou, né? Aqui, ó, com a pulseirinha de olho de gato, que eu já tenho um bom tempo que eu ando com a minha, principalmente dando aula, para me ajudar nesse processo, tá? Vive aqui no pulso, tá bem? E uma outra característica dele é o fato de estimular uma paz interior em seus portadores. Bem? As energias desse cristal trazem mais tranquilidade e abrem um novo caminho para a evolução, através da superação de traumas e outros sentimentos negativos, como a mágoa e demais emoções que promovem atrasos, né, na vida do indivíduo, impedindo de caminhar no seu propósito, tá? A gente tem que ter cuidado e atenção na hora de comprar, porque nós já vimos gente vendendo uma esfera dessa por mais de R$1.000, tá? Não é esse valor todo, não. Pode procurar, que você vai encontrar por preço acessível, tá bem? A minha pulseirinha custou R$5. E ela tem 34 cristalzinhos, tá? Mas comprei de um hippie, numa feirinha, tá bem? Mas é porque aí a gente pode procurar, né? Outra que ele trouxe para a gente é a tanzanita. Gente, eu adoro esse cristal, tá? Aqui, ó, ela trouxe uma mensagenzinha, recomenda-se usar a tanzanita diretamente sobre a pele ou em joias por um longo período de tempo, por ser uma pedra de ação lenta. Para mim, ela não foi muito lenta não, viu, Elô? Ela foi assim, ó, rapidinho, eu bati o olho nela e falei assim, o que é isso? Né? O Afonso virou para mim uma tanzanita. Aí eu pus ela, né, na cabeça, aqui no 7º chakra. Nossa, num minuto ela trabalhou. Falei, bom, então tá, vamos para casa. Né? Não conhecia ainda a história dela, foi bem rapidinho. Que bom. Bom demais, né? E ela é ideal para aqueles que ainda não conseguiram reconhecer sua força. Vai trazer confiança, né? E ajuda a abrir gradativamente para novas possibilidades, tá? Dissipa a letargia, talvez seja isso que ela tenha vindo trabalhar comigo lá atrás, porque já tem uns 2 ou 3 anos que eu comprei, né? Dissipa a letargia e traz os sentimentos reprimidos à tona, fazendo com que possam ser expressos. Ajuda no fluxo de positividade de toda a mente, nos torna menos exigentes, traz sorte e fortuna a seu portador. Age como um elixir para a alma e nos liberta de hábitos negativos. Transforma os impulsos destrutivos em construtivos, abre a consciência que nos faz enxergar como vivemos e ver outras formas de viver mais conscientemente. A tanzanita é muito benéfica para esses orcalix, né, que trabalham excessivamente, tá? E para aqueles que estão sobrecarregados, acalma a mente hiperativa e tem efeito relaxante, fazendo com que você reduza o ritmo. Seus efeitos farão com que você adquira o equilíbrio, de modo que possa levar uma vida menos estressante, mais organizada, produtiva e saudável.
Então, um ótimo cristal para a gente estar usando, né, para esse propósito. Também, assim, não é uma pedra muito barata, mas é possível achar com preços acessíveis. E sodalita, né, a pedra do poder, que aumenta a autoestima e a autoaceitação, preenchendo os vazios com autoconfiança e determinação. Só essas características delas já não vão nos ajudar bastante, né? A sodalita é pedra da coragem, da autoconfiança, ajuda a concretizar nossos sonhos, ativando a voz interna e a verdade existente. E ajuda a pessoa a perceber onde existe, onde reside o seu caminho, né? Age como um sinalizador da viagem pessoal. Ajuda na busca pelo autoconhecimento, ativa a capacidade de pensamentos rápidos e lógicos, promove decisão, certeza e abre os olhos para que coisas, né, que são essenciais para a vida, tá? É indicada para quem busca inspirações, capacidade de aprendizado, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, melhorias para o cumprimento de objetivos e metas de vida. Abre a possibilidade da proteção, da paz e da clareza nas escolhas. Elimina a confusão mental, estimulando o pensamento racional e objetivo, dando foco e eficiência, e melhora os poderes mentais de análise, intuição, observação e criatividade. É muito interessante, sempre que a gente vai dar curso, normalmente eu gosto de fazer uma mentalização para harmonizar o ambiente, né? E normalmente vem cristais, e a sodalita sempre está presente. Sempre, sempre, tá? Para a gente ver a força que ela tem nesse sentido, né? Rodonita é um cristal que vai nos ajudar na descoberta e desenvolvimento de talentos ocultos. A mensagem dela: eu reclamo meus talentos e habilidades escondidas e uso-os amorosamente para o bem de todos. É uma pedra que ancora muito amor, tá? Auxilia a pessoa a achar seus dons escondidos e propicia sua cura emocional. Usado em meditações, pode ser útil para a pessoa compreender seu propósito, revelado por seus dons e habilidades, aperfeiçoando-os para um bem maior. A rodonita dá um impulso para que sejam expressados e alcançados o seu potencial, muitas vezes de forma altruística, trazendo grande bem-estar. Pode ser usada para equilibrar as energias yin e yang, indicada principalmente, né, para uso nos chakras básico e cardíaco. Vai nos ajudar a dar força para caminhar, né, no básico com amor e no cardíaco para acolher essa caminhada com amor. Bem, que é a bibliografia. Você quer falar alguma coisa, Elô? Não tá isso mesmo. E aqui tá com muito barulho de... Ah, tá bem, então. Os pedreiros. Ok, então vamos passar para a Márcia falar para a gente sobre os óleos essenciais agora, né? Apareceu? Ah, tá entrando. Entrou? Entrou. Então tá. Essa escolha que eu faço dos olhos, gente, aqui para os palácios, a princípio, assim, elas são meio que intuitivas, né? O que vem, assim, na minha mente, e aí depois eu busco, né, informações para poder a gente estar vendo aqui as propriedades, né, desses óleos que vão nos ajudar no desenvolvimento desses palácios. Então, um deles foi a copaíba, né? Essa árvore, né, da Amazônia, que ela pode atingir uns 40 metros de altura, pode viver até 400 anos, então é uma árvore, né, que traz muita firmeza, né, coragem, e
eu vou passar aqui mais rapidamente, para a gente não passar do nosso horário, as propriedades, né, terapêuticas do óleo essencial, né, que principalmente ele é muito conhecido lá na Amazônia, né, como o antibiótico da mata, né, exatamente por essas propriedades que ele tem de ser anti-inflamatório, antibiótico, cicatrizante, né, e a própria observação, né, os índios já utilizavam isso observando os animais, né, que quando tinham algumas feridas, iam passando, né, assim, roçando pelas árvores, né, pelo seu potencial também cicatrizante. Então, essas propriedades que depois o pessoal pode estar vendo, para não ficar muito cansativo. Então, a copaíba, gente, como eu falei, né, que é uma árvore muito grande, que traz muita firmeza, então ela vai fortalecer esses sentimentos de segurança. E também ela traz, né, um efeito calmante, bem centralizador, e indicado para aquelas almas envelhecidas com dificuldade de abertura para o novo. Porque a alma envelhecida, assim, nesse sentido que a pessoa, né, não quer desenvolver, né, abrir, né, para o novo, abrir, assim, a mente e o coração também. E ela auxilia a compreender e ressignificar traumas antigos. O óleo de copaíba, então, ele auxilia, né, a mente racional a ter, né, racional e consciente, a ter esse discernimento para ajudar a permanecer ciente do que é verdadeiramente significativo a partir de uma perspectiva mais espiritual, tá? Ele vai alinhar a mente racional com a espiritualidade, o óleo de copaíba. Então, quando a mente consciente, ela estabelece esse relacionamento correto com a nossa espiritualidade, né, fazer esse alinhamento, ele vai tentar, então, nos servir ao invés de controlar, tá? Favorecendo, então, que os nossos dons, né, possam emergir mais plenamente. Então, a copaíba também, ela pode nos ajudar, né, a identificar ou nos conectar novamente com os nossos propósitos espirituais. Tá? Então, ela vai favorecer isso em nós. E o outro óleo que eu trouxe é o vetiver. O vetiver, né, pelas imagens aí, que é um capim, mas ele tem umas raízes muito profundas, né, é usado também para contenção, né, de recuperação de áreas degradadas, contenção de taludes, encostas, taludes, exatamente pelo potencial que a raiz tem de segurar a terra, né? Ela cresce muito. E, então, ele tem várias propriedades, o vetiver também é um óleo essencial, né? Muito assim, pela própria raiz dele, a gente vê que ele é um óleo enraizador, né? E tem várias propriedades também, até que vão de encontro com a copaíba, né? Cicatrizante, pelas suas características de composição química também, tá? Mas aí, o que o vetiver vai nos ajudar aqui nesse palácio, né? Ele é um sedativo do sistema nervoso, ele traz um aterramento também, né? Um centramento. Então, ele vai ajudar aquelas pessoas que são mais dispersas, né, mais aéreas, a ficarem mais focadas. Ele traz uma vitalidade e disposição, né, e desperta e favorece a autoconfiança, a determinação, a organização e a iniciativa. E aí, sutilmente, ele vai fornecer, né, uma energia de segurança e nutrição. Favorece também a tomada de decisão, fortalece a força de vontade e a capacidade de perseverar, e apoia a manifestação dos objetivos. O vetiver, gente, ele promove uma profunda sensação de pertencimento e favorece a abundância e o reconhecimento pela vida terrena.
Aqui ele vai ter umas ações que parecem a princípio paradoxal, mas olha só, ele ajuda a entender que somos chamados a descobrir na esfera terrena como um lugar onde podemos encontrar o Espírito todos os dias, né? Em todas as nossas ações, atividades, nós temos essa possibilidade de estar percebendo. Não é tão fácil, né, para todo mundo, mas, paradoxalmente, ele também nos ajuda a sintonizar com a Terra, que à medida que nos tornamos mais espiritualizados e sintonizados com o Espírito, então ele faz essa ligação também, né, da busca do nosso propósito, né, no dia a dia, tá? Aí, deixa eu interromper aqui. Esses 2 olhos que eu trouxe hoje para a gente, nesse palácio, né, da vocação. Muito bom, né? O vetiver realmente é um óleo muito bom para nos ajudar, né? Nesse contexto de reconhecer que, vamos dizer assim, que somos seres espirituais numa caminhada terrena, para a gente, né, ajudar a não desconectar essa ideia, né? De estar numa experiência, numa caminhada e dia a dia experimentando e construindo, né? A hora que vamos embora, carregamos todas essas experiências de uma forma mais... eu falo que, assim, para mim, colocando luz, né, no nosso ser espiritual. Bem? Vamos fazer a nossa reflexão final, então. Passamos um pouquinho hoje o nosso tempo, mas dá tempo, né? Eu só vou falar aqui, no início, como eu já falei outras vezes, eu gosto muito de ver a numerologia do dia que essa mensagem foi passada, né? Então, essa mensagem foi passada num dia que a numerologia deu 5. E o número 5, ele traz para a gente simbolicamente, né, que ele exprime a união dos desiguais. Ele é formado pelo número 3, que é o princípio masculino, e pelo número 2, que é o princípio feminino. E essa junção abre a via do segredo, que é o poder feito da síntese de forças complementares, né? Então, a nossa conversa hoje sobre essa caminhada de carreira, vocação, né, e sabedoria, mostrou para a gente que estamos na matéria e temos os dons que nós trouxemos, né, como espírito, para poder desenvolver aqui uma carreira ou uma vocação, mas que essa caminhada, ela é dual, né? Aqui na matéria, mas um ser espiritual, tá bem? A mensagem nossa hoje é curtinha. Se vocês quiserem fechar os olhos, fazer 3 respirações, aí eu vou ler a mensagem, tá? Carreira ou vocação, fonte de criação. Na experiência da vida, como uma universidade, a carreira ou vocação são fontes de energia criativa que levam ao desenvolvimento da sabedoria. A sabedoria, por sua vez, é um caminho que leva à evolução espiritual, individual e coletiva. De uma fonte de saber, novas fontes surgem, e assim sucessivamente. A consequência desse fluxo é o desenvolvimento humano e dos demais seres terrenos, para uma estrutura corpórea mais fluida. Quanto mais leve a alma, mais leve o corpo físico, e mais leve o caminhar no plano terreno. A alegria e o prazer se fazem presentes no dia a dia da experiência terrena. E no momento que eu recebi essa mensagem, eu vi, né, que alegria e prazer são 2 fontes de felicidade,
que muitas vezes nós buscamos de uma forma permanente, mas elas são momentâneas na nossa caminhada. A leveza na caminhada é muito mais presente do que a alegria e o prazer, mas a alegria e o prazer vão permitir leveza no corpo. Bem? Bom, então nós encerramos aqui, né, nosso encontro de hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Que a gente se propõe a conversar 1 hora. Hoje nós conversamos um pouquinho mais de 1 hora, né? Obrigada a todos que participaram. Obrigada, Valéria. Eu que agradeço. Por tudo que você trouxe para a gente.